Perfeito, muito obrigado. Bem, bom dia, eu sou o Gil, sou o chefe de operações aqui da Polis, né? Eu cuido de toda a parte de ferramentas, de suporte, de treinamento, cuido de toda a área relacionada a isso, né? Relacionada a cada ferramenta. Hoje a gente vai apresentar a Brandwatch e as funcionalidades que foram aplicadas nessa nova versão, que são frutos de uma fusão. A Brandwatch adquiriu a Crimson no ano passado, né? E agora, com menos de um ano, ela já conseguiu fazer uma integração. E com essa integração vieram várias modificações na ferramenta e muitas modificações positivas, assim, que vão ajudar bastante nessa questão do insight, né? Identificar coisas que com o texto geralmente não seria identificável, custariam alguns dias de trabalho manual para fazer algo do tipo. Então, eu vou compartilhar só uma apresentação com vocês para a gente passar aqui cada tópico dessa nova ferramenta. Bem, esse tema está ligado, a gente fez um estudo na ferramenta, setou uma busca e a gente vai trabalhar em cima dessa busca para identificar algumas características, tanto dos dados históricos, né, quanto dessa parte mais do real time, dessa atualização em tempo real. Bem, e das funcionalidades a gente vai destacar, tem uma série de coisas que daria para mostrar, né, mas pelo tempo, pelo menos nesse primeiro webinar, a gente vai focar em três características principais, três funções. A primeira dela é o Iris, né, que é uma tecnologia que identifica os picos, é uma inteligência artificial que vai ler a média de dimensões e vai identificar variações e vai traduzir essas variações, ele vai legendar essas variações. Tem a parte de análise de imagem, que ele funciona tanto para coleta, se eu tenho uma marca e quero captar tudo que as pessoas postam com a imagem da minha marca, com o logo da minha marca, para saber como as pessoas estão consumindo minha marca. E também análise de contexto, né? Que ele vai varrer, né, todas as imagens que foram encontradas. Você fez uma busca lá e tudo que foi encontrado de imagem, ele vai identificar e vai te dizer exatamente o que as pessoas postam em imagem. Tanto as coisas que o logo, as coisas que estão no primeiro plano, quanto o background, a situação, as ações. Bem, tem a parte de classificação customizada, que é uma parte que também veio da Crimson, que você vai selecionar alguns clusters, algumas características ou categorias, e você vai indicar para a ferramenta o que significa aquilo para você, e a ferramenta vai replicar isso. A gente também vai ver diretamente na ferramenta esse tópico. Bem, aqui já tem uma indicação da Iris, né, como funciona. Basicamente aqui tem o Buzz. A gente pegou um tema meio genérico, né, o e-games, né, e-sports. E aqui a gente consegue já identificar o buzz dele recorrente, os picos, e a ferramenta ela vai legendar esses picos e dizer, olha, nesse dia as pessoas falaram muito sobre esse assunto, as pessoas compartilharam muito essa hashtag, as pessoas compartilharam muito esse link, ou estão falando, de repente, de uma fonte específica, se de repente as pessoas nunca falavam da sua marca em um fórum específico, a ferramenta vai identificar isso e falar, olha, nesse fórum começaram a falar da sua marca, ou nesse site começaram a postar muitas coisas, coisas desse tipo. Bem, a parte de identificação e de análise, a ferramenta ela vai clusterizar, então aqui tem um exemplo da Adidas, né, que isso veio do Buzz lá do eGames, então na busca ele vai ler todas as imagens, né, e dentro dessa imagem ele identificou que tem aqui um logo da Adidas, e aí ele já te dá, por exemplo, esse logo da Adidas, a maioria dos logos da Adidas que vão aparecer, né, que não foi só nessa imagem, aqui ele está relacionado, né, tanto os outros logos, quanto as ações relacionadas a esse logo. Então, você vai entender realmente como a sua marca ou aquele assunto, como as pessoas consomem aquele assunto, como as pessoas postam aquele assunto, como as pessoas costumam falar por imagem, ou que tipo de conteúdo é mais agradável para esse tipo de público.
porque é o próprio conteúdo que eles estão produzindo ou replicando, né? Bem, e por fim a gente vai também entender essa parte de classificação, como isso funciona na prática, né? Como criar essa classificação e o que essa classificação vai considerar para replicar suas classificações. A gente vai mostrar um pouco também da questão das regras, né? Que já tem na Brandosh e ajuda muito essa questão do real time, porque se você tem um ambiente em tempo real e você já clusteriza todas as possibilidades que você quer analisar, conforme esses dados vão surgindo, você vai entender exatamente para onde ir, né? Por exemplo, se eu pego lá de e-games e eu já cadastro as regras para estruturar todos os jogos, ou pelo menos os 30 principais jogos, os 10 principais jogos, eu vou saber exatamente sobre o que as pessoas estão falando e vou conseguir acompanhar aquilo, não vou ser surpreendido, né? De repente, como eu vou saber que as pessoas estão falando muito hoje de um lançamento de um jogo do Mario numa plataforma específica ou no celular, se de repente eu não clusterizei, aí eu vou ter que fazer isso é, na hora, né? Então, se eu tenho um preparo, crio um projeto, falo, olha, eu tenho que acompanhar real time, já seto essas configurações, eu consigo obter, né, essa informação também em tempo real. E o Machine Learning ele vai te ajudar também nessa parte, porque, por exemplo, surgiu na conversa um tema que você não tinha previsto. Você vai conseguir acessar lá esse menu e, e através do menu lá da classificação customizada, você vai conseguir incluir mais um tema, dar os exemplos na hora e a ferramenta vai começar a trabalhar. Bem, tendo dito isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver diretamente o projeto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, tá? E eu vou responder na medida do possível aqui. Alguém está digitando alguma coisa? Não. Só um minutinho, estou compartilhando a tela aqui. Pronto. Bem, essa é a cara da Brandosh, né? Para quem não conhece a ferramenta, quem não trabalha atualmente com a ferramenta, a plataforma ela conservou a mesma interface, né? Ela pegou muito do background da Crimson, né? Do back-end da Crimson, mas o front-end ele é Brandosh, né? Isso foi escolhido, né? Sentaram junto ambas plataformas e analisaram também os usuários. E os usuários eles preferem muito mais a interface da Brandosh, né? Eles preferiram a interface da Brandosh e por ser uma interface também mais maleável, né? Que permite você fazer hoje é a plataforma mais customizável do mercado, assim, você consegue criar, você tem um briefing, você consegue responder exatamente aquele briefing em um dashboard que você cria, você não precisa ter 300 componentes, sendo que você tem perguntas direcionadas, então você consegue fazer essa adequação. Bem, eu vou mostrar primeiro aqui a questão da criação de busca. É uma coisa muito interessante que entrou na ferramenta, é a possibilidade de você buscar por logo. A ferramenta já tinha, anteriormente você conseguia comprar, então, eu preciso monitorar uma marca, preciso monitorar Red Bull. Você comprava um módulo de busca por imagem e você ia monitorar todas as imagens onde aparecesse Red Bull, tanto no Instagram, no Twitter, na internet no geral. Hoje você tem uma biblioteca de logos na ferramenta em si, na criação, que você pode consumir. Então, por exemplo, eu quero criar uma busca de Heineken. Então, eu já tenho o logo da Heineken aqui. E aí eu posso escolher. Eu quero buscar na internet Heineken, só o que aparecer de imagem, ou eu quero buscar Heineken, tanto texto quanto imagem. Eu vou colocar aqui para buscar só a imagem, tá? Para a gente fazer um teste. Então eu estou procurando aqui na internet imagens que tenham Heineken, né? Tem algo da Heineken.
Então a ferramenta ela vai ler, né? Não necessariamente precisa ter texto. Aqui, por exemplo, não tem texto, né? A pessoa me chama para. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele está falando me chama para. Então você identifica já que me chama para um churrasco onde tem a Heineken, né? Por exemplo, você nunca pegaria essa menção se você estivesse buscando em qualquer ferramenta por texto. Essa seria uma informação que você perderia, um hábito de consumo que até é bem relevante, né? Porque teve quase 2.000 curtidas. Bem, e aqui você tem os outros exemplos. Aqui no caso foi um retweet do mesmo. E aqui você já tem o overview dessa imagem, né? Então, essa imagem basicamente no overview ele vai te mostrar do Twitter, né? Mas na busca em si você vai ter toda a base de sites e tudo mais. E aí eu tenho algumas outras opções. Então, se eu quisesse, por exemplo, saber os hábitos de consumo da Budweiser, por exemplo, e, e comparar isso com Heineken, eu poderia criar também essa busca de Budweiser e entender isso também, o consumo da cerveja. Então, onde aparece o logo, né, isso vai vir junto com sua busca. E além de logos, você consegue buscar contexto. Então, você tem uma série de clusters aqui, de coisas que você poderia identificar. Por exemplo, eu quero buscar em uma arena, uma cena, um estádio, por exemplo, quero buscar tal marca ou tais palavras relacionadas às pessoas que estão postando fotos em estádio. Então você tem as cenas, os objetos. Então tem milhares de objetos cadastrados, né? Então você consegue selecionar. E aí a partir disso você consegue fazer buscas bem direcionadas para entender como as pessoas consomem um produto, de repente uma ação, o que está relacionado àquela ação. Então tem uma série de coisas que dá para buscar. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui uma busca por comida e eu abrir a imagem, então a ferramenta, na inteligência artificial, ela foi lá e ela identificou que nessa imagem tem comida. Então você não precisou falar, e a pessoa não fala nada de comida aqui, né? Quando sua opinião foi isso, me dá. Então ela expressou o desejo por esses itens, mas ela não falou o que é. E a ferramenta ela identificou que isso aqui que eles estão falando de comida. E isso, então, para tudo, basicamente, né? Você tem uma base com milhares de imagens, então, se de repente você tem clientes que falam de comida e você quer entender como as pessoas estão falando disso, em que contexto, se elas estão comendo, sei lá, em casa, ou estão comendo mais em restaurantes, se elas estão pedindo. Então, você consegue fazer uma série de coisas, você consegue associar palavras, né? Para trazer, de repente, eu quero comida, mas eu quero só quando for fast food. Você consegue fazer essas associações para trazer essas informações de comida. Bem, deixa eu dar uma olhada aqui, tem uma pergunta. Sim, dá para cadastrar novas imagens. No primeiro momento, essas imagens elas estão sendo cadastradas no módulo que já era feito na Brandosh, né? Você compra, falando de logo, né? Você compraria um módulo de logo, ele cadastraria o logo da sua marca para você acompanhar também o buzz em volta da marca, uma vez que não tem aqui. Quanto à biblioteca de ações, ela é uma biblioteca hoje pré-estabelecida. A gente ainda está entendendo também como isso é novo, né, para a gente também. A gente está entendendo como isso vai ser alimentado daqui para frente, porque agora também a gente pegou novos contextos, né? A gente tem aqui o cenário brasileiro, né? E aí a gente vai, mas a gente está conversando com eles para entender isso, né? Com a Brandot para entender esses pontos. E aí depois eu vou dar uma olhada nisso e aí eu compartilho com vocês nessa parte da biblioteca da clusterização. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, acho que é isso. Bem, e basicamente da busca de imagem é isso, né? Então você consegue relacionar tanto o logo, eu queria buscar Heineken só quando aparecer junto com comida e entender quais são as comidas que as pessoas postam junto com a cerveja, até para
colocar isso em minha comunicação, de repente, eu vou fazer um comercial de um churrasco da Heineken. Será que churrasco é o que as pessoas estão consumindo mais? E aí você vai ter o óbvio, né? De repente, é óbvio que é churrasco, mas de repente você vai ver se é isso mesmo na prática, se é isso mesmo que as pessoas postam. Se quando as pessoas falam de comida, se é churrasco que elas gostam de postar. E aí modificar uma série de coisas, né? Na criação do planejamento e embasar com dados, né? Isso é que é importante. Bem, eu vou fechar essa parte aqui, a gente vai entrar no dashboard. A gente fez uma busca de games. E nessa busca a gente pegou uma visão histórica, né? Porque para qualquer embasamento, qualquer acompanhamento que você vai fazer real time de alguma marca ou de algum segmento, você tem que entender previamente como as pessoas já falam daquilo, porque se você de repente, eu pego hoje e vou olhar para e-games a partir de agora, você tem agora e aí se surgem umas coisas, eu não entendo por que está surgindo aquilo, se as pessoas já falavam daquilo, se então a gente setou primeiro uma busca desde de janeiro, né, para entender esse cenário. E a inteligência artificial, a Iris, ela aparece aqui já no segundo componente, né? Essa busca ela trouxe 300 mil menções, feita por 133 mil autores, então são pessoas que costumam falar mais de uma vez do tema. Os trends aqui que foram destaque nesse período, né, nesses 200 dias, foram esses. E aqui são as principais notícias relacionadas ao tema. A Iris, ela legenda todos os picos que estão acima da média, né, geral, então ela pegou a média dos últimos quase 300 dias, e aí ela legendou os acontecimentos. Então, nesse dia A, por exemplo, o que aconteceu, né? Então, as pessoas postaram 3.000 vezes esse tweet. A ferramenta, ela já te dá o que rolou nesse dia, né? Então, eu não preciso ler os quase 6 mil, as quase 6 mil menções captadas para identificar o que aconteceu. A ferramenta ela já me dá uma prévia disso e eu consigo ir navegando e extraindo as informações. Então teve uma série de tweets que repercutiu nesse dia, teve um link que foi muito compartilhado. Aqui no caso do Pico B, a gente teve aqui uma hashtag que repercutiu, que foi a Golf lá. O Flamengo ele é muito forte também nesse cenário de esportes, né? Um dos times que a torcida, por ser grande também, já se apropriou do tema, é uma torcida que é jovem também, tem bastante jovem na torcida, e eles se apropriaram desse tema e eles abraçaram a causa e eles formaram uma comunidade em volta do e-games. Então, vocês vão ver no decorrer aí do conteúdo que a gente vai ver que as pessoas citam muito o Flamengo. Bem, a gente fez um resumo aqui de como está o cenário, né? As pessoas, sobretudo, falam bem. A frequência, as pessoas costumam falar todos os dias da semana, é um buzz recorrente, né? Não tem um dia que se destaca, né? As pessoas jogam todo dia e falam disso todo dia e assistem, consomem conteúdo disso todo dia. E os horários, eles estão mais ali ao decorrer do dia também, eles falam bastante, né? A partir das 5. Também como tem um público muito jovem que fala, então é o horário que o pessoal está saindo da escola e tudo, né? E tem o pessoal que estuda de manhã que fala à tarde também, no início da tarde. A gente tem as palavras mais faladas. O Flamengo aparece aqui, como eu falei, né? Que tem um time bem forte. A gente tem aqui alguns destaques por frase. Aqui a gente tem por palavra. Na frase você já entende o contexto. Aqui tem as hashtags mais mencionadas. E também os emojis. Então a ferramenta permite que você entre nos temas e identifique esses temas, o que as pessoas estão falando. Através também de cada emoji. Isso aqui tem a visão geral, os trends do período inteiro, né? O que as pessoas falavam no início do ano e que elas já não falam mais, e o que as pessoas começaram a falar agora, né? Então, começaram a falar, por exemplo, do time brasileiro. E uma vez que você entenda que esse assunto é relevante, ou que você quer se aprofundar nesse assunto, a ferramenta permite que você isole, por exemplo, aqui tem 2.000 menções, 2.700, você dificilmente conseguiria ler essas menções em um dia, sendo que você tem que ler uma série de outras coisas sobre
diversos acontecimentos que vão rolar sobre uma marca ou sobre um tema, então você pode isolar isso. Eu posso isolar essas menções, selecionar todas, e eu consigo gerar uma amostra. Então, de repente, eu não consigo ler as 2.000 menções, mas eu consigo ler estatisticamente, eu vou ver o que é relevante, né? Então, eu consigo ler 10% desse buzz, e aí eu posso criar essa amostra sobre esse assunto. E a ferramenta vai pegar aleatoriamente essas menções, e eu consigo depois filtrar tudo. Por exemplo, esse componente inteiro, essa visão inteira, eu consigo colocar pelo tema que eu separei. E eu consigo entender aquele tema rapidamente, sem precisar ler as 2.000 menções. Bem, uma vez que você entendeu o tema, teve esse entendimento por exemplo, do ano, a gente pegou um ano. A ferramenta ela tem 10 anos, cerca de 10 anos de informação. Desde 2008 a Crimson tem dados e desde 2010 a Brandosh. E essa base ela foi unida, então você tem uma série de... Você tem um tempo para entender, né, esses temas, como as pessoas falam disso, quais são as características principais. E aí, a partir disso, do seu entendimento geral do tema, você vai conseguir fazer um real time e reportar as coisas que acontecem em real time com muito mais segurança. Então, a gente separou aqui os últimos 3 dias. E nos últimos 3 dias as pessoas falaram 7.000 vezes. E esse buzz ele foi gerado por cerca de quase 2.000 pessoas. Então, também é um buzz recorrente. Aqui tem no caso, os picos, os trends, né, que ocorreram nesse período. E aqui a gente tem os assuntos que estão entrando em destaque e os assuntos que as pessoas estavam falando no início desses 3 dias e já não estão falando mais. Você consegue conferir isso. Então, você tem o gráfico aqui do tema, né? Então, as pessoas ainda estão falando desse tema. Não tem nada que as pessoas estão falando recorrente, assim, né? Que as pessoas estão começando a falar. Aqui a gente tem a íris também, para entender esses picos. Então, no dia A aqui, o buzz recorrente está em volta disso aqui. As pessoas falam do cenário, né, do momento do esportes, que é um momento positivo, segundo as pessoas que falam sobre isso. E aqui nesse dia B, temos aqui um tweet também que repercutiu e bastante notícias. Assim, tem 11 notícias iguais que saíram em 11 lugares diferentes sobre um tema. Então, esse tema também é relevante. A gente deveria prestar atenção nele e entender o que de notícia saiu para entender esse cenário. A gente fez aquela segmentação por categorias e regras. Então, a gente determinou aqui os 9 jogos mais falados, assim, pelo que a gente leu do Buzz desse último ano. E as pessoas nesses 3 dias elas falaram muito em CSGO, em Free Fire, em LoL e alguns outros jogos aqui que as pessoas falaram. Você conseguiria separar isso também. E o importante também seria entender onde as pessoas estão falando disso, né? Onde elas estão falando desse game. É no Twitter, as pessoas estão colocando comentários sobre o jogo, estão postando foto delas jogando. Então, você conseguiria entender, a gente separou aqui embaixo, algumas fontes de dados, então blogs. O Instagram está muito forte, né? As pessoas postam muito conteúdo de e-games e esportes no Instagram. Então, eu consigo entender os jogos e onde eles são falados, né? Então, no Instagram, as pessoas falam, por exemplo, nesse jogo aqui que me fugiu na mente agora. Bem, já nas outras fontes, por exemplo, eles não falam desse jogo, que seria o Rainbow Six. Lembrei. Bem, você conseguiria ver esse conteúdo e entender o que as pessoas estão postando sobre esse jogo também. Tem bastante meme relacionado no Instagram. Bem, o sentimento do tema. Então, sobretudo, as pessoas falam bem.
E aí também você pode usar as nuvens de palavras para o real time para você entender o que está acontecendo e entrando em destaque dentro desse tema. Então, a palavra Garena é uma palavra que está em destaque. Possivelmente ela começou a ser falada, ela não era falada, né? As pessoas falavam cerca de 99 vezes e de repente começaram a falar 600 vezes sobre aquilo. Que você também tem as frases que foram mais faladas no período e a ferramenta já separa aqui em cinza. O para mim tá em. As pessoas falaram bastante o para mim, mas isso é recorrente, né? Então, por exemplo, o Red Dot já é um tema que as pessoas começaram a falar agora. Elas não costumavam falar sobre isso dentro do GA Games. E vale a pena olhar para isso. Então, tem o para mim aqui, então significa que as pessoas expressam muita opinião sobre isso, as opiniões próprias, né? As pessoas falam, para mim é isso, para mim é aquilo. Então, você poderia separar essas menções e entender a opinião sobre o tema. Aqui a gente consegue destacar também os links mais compartilhados, as hashtags, também muito importante, os perfis mais falados junto com o tema. Então você consegue isso tanto pela quantidade que foi falada, tanto pelo número de impressões, né? Os autores que falaram nesse período, tanto os autores verificados, quanto os autores não verificados, quanto os autores que têm cerca de 3 mil seguidores, você consegue ranquear esse para entender, de repente, micro-influenciadores, entender marcas, entender os times, os patrocinadores também, que tem os autores gerais, né, tanto de fórum quanto de blog, os principais sites que postaram sobre esse tema, e a fonte de dados. Foi uma surpresa para mim também identificar que o Twitter, as pessoas falam menos do e-games do que elas postam imagens e as pessoas estão fazendo bastante vídeos delas jogando. Elas fazem recortes que cabem no Insta, que fica rápido assim, e elas costumam postar muito isso sobre o jogo. E como o cenário ele tá, apesar de já ter algum tempo aí rolando, mas ainda em questão de organização de times, ele tem aberto bastante oportunidade para quem gosta de jogar e para quem joga bem. Então as pessoas elas se colocam como se o Instagram dela como se fosse um currículo para de repente ela conseguir entrar em algum time ou mostrar como ela tem habilidades nesse meio. Então se você abrir você consegue ver imagens de jogo, né? E também esses vídeos sobre o tema. A gente fez também um outro recorte que seria essa análise de contexto por imagem, né? Para entender como as pessoas estão postando, o que as pessoas estão postando no cenário de games de imagens sobre o tema. Então a gente tem todos aqueles clusters que a gente tem também na criação de busca, que é possível, né, segmentar um tema. Você pode entender os clusters por trend, né, o que as pessoas falavam e não falavam e de repente estão falando agora, né, por crescimento, ou por ocorrência. Como esses temas estão relacionados. Então, por exemplo, as pessoas têm postado bastante foto com coisas amarelas, né? Você consegue entender ao que isso está relacionado. Então, camiseta, com arte, e a porcentagem disso até para você olhar a relevância. Então, se fosse uma marca, por exemplo, de cerveja, ele ia mostrar lá, as pessoas estão postando muita comida, estão postando comida asiática, e você consegue ver esses relacionamentos. Olha, a marca Heineken está ligada diretamente à comida, comida asiática ou algum outro tipo de fast food, está ligada a ambientes externos ou internos, a baladas, tudo isso a ferramenta vai te entregar. Então eu tenho aqui, eu posso selecionar o que eu quero ver, né? Então eu vou entender primeiro os logos. Então as pessoas que postam sobre e-games e esportes, elas costumam postar imagens que tenham esses logos. Então Adidas, Xbox, né? E você consegue ver onde esses logos aparecem lá diretamente nas imagens. Aqui o Xbox está aqui. E aí você consegue ver como esses temas estão relacionados, ou se essa marca está relacionada com alguma outra, né? Por exemplo,
O FIFA ele está relacionado com o EA Sports. Já a Coca-Cola, ela aparece num contexto mais isolado. Então a gente pode entender. Então a gente tem aqui isso aqui é um time, né? O Paim, que é um time de esportes, e ele é patrocinado pela Coca-Cola. E aí, no caso, a Coca-Cola conseguiria entender como isso está repercutindo no meio de games, como esse patrocínio ele está repercutindo. A gente pegou aqui os últimos 30 dias para analisar isso, mas de repente a gente poderia analisar do último ano inteiro e a marca conseguiria entender como as pessoas estão usando a marca dela, se faz sentido ter aquele patrocínio, qual o impacto disso, qual o número de impressões que ele obtém, quais são as métricas relacionadas. A gente tem a Intel aqui e a gente pode entender também o logo relacionado a objetos, como os objetos eles são em volume, aparecem muito mais, então basicamente os logos eles ficam menores. Deixa eu ver se as ações, pronto, as ações aqui. Então você consegue entender também as marcas ao que elas estão ligadas, né? Então a Adidas está ligada a esse tema aqui, eu consigo abrir as imagens e entender isso. Então seriam acordos esse tema, né? Aqui eu tenho jogos em primeira pessoa, então eu poderia clicar e entender como as pessoas estão postando jogos em primeira pessoa, quais são os jogos, em que contexto. Isso eu não preciso dizer para a ferramenta, ela vai identificar especificamente aquele tema e eu consigo explorar o tema. Então, se eu quiser, por exemplo, entender qual o cenário que as pessoas estão postando em fotos, é uma coisa relacionada à noite, né? Então, eu posso clicar aqui e entender essas imagens. Então, e também eu consigo entender o relacionamento desses temas com outros temas, né? Se de repente nas mesmas imagens aparecem as mesmas coisas. Aqui, deixa eu entender um tema menor aqui. Então eu consigo entender aqui, por exemplo, o mar, eu consigo entender se está associado à praia, a oceano, a sol, a horizonte. No caso, por exemplo, eu poderia criar hoje uma busca onde a cena seria floresta direto e associar a Amazônia para entender como a imagem da Amazônia está sendo postada, essa crise que teve agora dessas queimadas, eu conseguiria dimensionar isso em imagens, né? Como as pessoas estão postando isso, como as pessoas estão engajadas com esse tema, quem está falando, de onde está falando, o que elas estão falando principalmente, eu conseguiria fazer um levantamento disso com imagens diretamente, com imagens de floresta, por exemplo. Eu consigo separar esses temas, né? E entendê-los separadamente. E uma vez que eu coloque trend, no real time eu consigo entender o que está aparecendo de imagem, por exemplo, em um evento. Eu consigo entender qual área do evento as pessoas estão falando, quais objetos aparecem, quais marcas estão aparecendo em tempo real. Olha, começaram a postar muito coisa da Red Bull lá no evento. Então, vamos entender o que é uma área instagramável, e eu consigo gerar esses reports também automaticamente. Bem, a ferramenta também ela incluiu ela já tinha aqui uma exportação em PPT, mas agora ela inclui um calendário. Então eu consigo setar meu tema, configurar meu briefing aqui de repente. E aí, com o tempo, eu consigo ir recebendo o report em PPT de tudo que está acontecendo. A gente fez um exemplo aqui. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, né, desse cenário em PPT. Vocês estão conseguindo ver aí? Bem, deixa eu só mudar a orientação da tela aqui. Opa.
Pronto, então, basicamente eu selecionei para baixar todo esse conteúdo e eu tenho todo o conteúdo em PPT, inclusive com os picos, né, a legenda dos picos, o que aconteceu em cada pico. Ele vai abrir cada um e vai me dizer o que aconteceu em cada dia. Então, se eu deixo uma busca rodando, eu não preciso ficar olhando para ela o tempo todo, eu vou receber um report disso completo, e aí eu posso navegar entre esse report e entender. De repente, eu preciso acessar a ferramenta para entender isso mais a fundo. Mas a visão geral, você vai ter, né, quem está falando, o que está falando, você vai entender as fontes, né, de dados de onde está vindo a informação, e isso direto no seu e-mail. Então, os recortes que você fez também você vai entender. A gente fez o recorte de 1 ano e o recorte de 3 dias. Você vai ter isso em PPT e todos os componentes eles são editáveis. Então, se de repente a marca tiver uma cor específica, você vai conseguir entender essa informação. Bem, eu já falei da íris, da análise de imagens. Por fim, eu vou falar da customização. Compartilhar minha tela novamente com vocês. Bem, a ferramenta ela incluiu a parte de customização. E aí a customização ela funciona da seguinte forma: ele vai pegar tudo que foi falado lá, né? Que, por exemplo, lá no eGames do último ano eu tenho 300 mil menções. Eu posso pegar blocos de informação e a ferramenta vai organizar isso e vai gerar insights a partir disso. Então eu vou determinar aqui, eu vou criar minhas categorias. De repente, se eu quiser que a ferramenta identifique para mim quais jogos mais falados, ou de repente se eu dou jogos para ela e falo, olha, e sei lá, eu seleciono 10 menções de LoL, vou fazer isso na prática aqui, e ela começa a replicar essa segmentação que eu criei, que eu pré-estabeleci, para identificar essa categoria de conteúdo, esse conteúdo lá no meio de todos os outros. Então é importante escolher uma categoria para cada tema, né? E diferentes massas de conteúdo, né? Pegar tanto conteúdo com um bloco maior de informação quanto menor. E aí ele vai pegar, de repente, se eu coloco uma notícia lá, que tem uma página inteira de conteúdo, mas o meu assunto ele foi falado só em um parágrafo. Ele vai olhar para o parágrafo que está relacionado, para te trazer a coisa mais assertiva. Então, eu poderia criar aqui uma categoria de games. E aí eu escolho uma fonte de dados. No caso, eu escolher minha busca de games, eu poderia escolher também uma série de páginas do Facebook que eu cadastrei. E aí eu poderia escolher os jogos, por exemplo. Então, no caso do LoL, eu poderia fazer um filtro aqui só para ensinar para a ferramenta. Então, a pessoa está falando de LoL aqui, eu arrastaria essas menções. Posso fazer um por um, eu posso selecionar aqui diferentes menções sobre o assunto e arrastar tudo de vez. Conforme eu vou arrastando, ele vai me falando qual o número necessário para ele fazer essa segmentação de dados. Então, vou colocar aqui outro jogo. E eu posso fazer a mesma coisa, ir selecionando. Pronto, e uma vez que eu selecionei, ele marcou em verde aqui, é porque essa segmentação, esse volume que eu coloquei está ok. E eu posso fazer quantos eu quiser, tá? E a ferramenta vai trabalhar em cima disso. Eu poderia escolher também, de repente, não vou fazer de jogo, eu vou fazer de sentimento. Eu poderia criar aqui uma categoria de sentimento e falar o que é positivo para. E aí, de repente, eu poderia pegar exemplos dentro do tema, por exemplo,
no e-games as pessoas têm uma forma particular de falar algumas coisas que para eles são positivos. Por exemplo, ranqueado. Então, geralmente, quando eles falam em ranqueado, ele está associado a jogadores que estão bem posicionados. Nenhuma ferramenta identificar isso como positivo, porque é uma palavra muito específica. Mas você poderia ensinar para a ferramenta e falar: olha, toda vez que aparecer alguma coisa relacionada aos que estão ranqueados, eu poderia colocar isso nessa categoria positiva. E a ferramenta iria replicar esse tipo de coisa. E aqui, por exemplo, eu coloquei 7 menções. Ele fala que precisam de um pouco mais. Então, eu poderia colocar aqui, sei lá, a palavra incrível. E escolher bloco de texto também que para enriquecer a busca. E da mesma forma incluiria o negativo. E eu poderia pegar esses exemplos de menções negativas também. Bem, e aí uma vez que você salvou essa busca, ela vai já começar a fazer as classificações. Aí você escolhe se de repente, eu quero só o que surgir a partir de agora, que ele faça essa classificação, ou se é interessante para você fazer do passado e do futuro, ou seja, de toda a base que você tem e as menções novas que forem surgindo. E uma vez que você cria essa classificação, você pode aplicá-la diretamente no dashboard. Ele vai te dar essa opção. Então, como eu falei no início, a ferramenta ela é super personalizável. Então, em um gráfico que eu tenho aqui de só a internet cooperar aqui. Bem, vou fazer nesse bloco aqui. E aqui eu posso customizar. Então, eu estou com a visão de dias por busca. Eu, de repente, poderia pegar essas categorias que eu criei, que vai aparecer aqui, sentimento, e classificar toda essa informação com base nessa categoria. Então, como tem um ano de informação, ele vai demorar um certo tempo para terminar toda a classificação, mas uma vez que ele faça isso, eu consigo ter essa visão, tanto quanto as outras que eu já criei, né? Então, por exemplo, os jogos, eu posso aplicar aqui e entender ao longo desse ano como as pessoas falaram de cada um dos jogos. E ele também vai legendar isso para mim. Bem, no geral, o que eu tinha para falar para vocês era relacionado a isso, né? São essas três principais características da ferramenta. Deixa eu só abrir aqui na apresentação. Que seria a íris, né? A análise de imagem e essa customização de classificação pelo machine learning, né? Para ajudar, né? No caso, você segmenta um cenário e a ferramenta em tempo real ela te mostra, conforme as informações vão entrando, ela vai te mostrando o que está rolando sobre o assunto que você está buscando, sobre o tema que você está buscando. Nesse momento é isso. Eu queria abrir para vocês fazerem perguntas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram falar sobre algum ponto e eu vou responder na medida do possível. Sim, o pessoal de conteúdo eles vão compartilhar para todo mundo que participou, tá? Ricardo. Bem, mais alguém? Tem alguma dúvida? Eu gostaria de pontuar alguma coisa?
Bem, lembrando que se vocês tiverem interesse em conhecer mais a fundo, né, quiserem uma demo personalizada da ferramenta, vocês podem falar conosco, né? A gente vai marcar um horário com vocês aí, e a gente mostra casos específicos, né? Porque o tempo realmente é muito curto, e a ferramenta é bem ampla, ela tem uma série de coisas que daria também para a gente falar, mas pelo tempo a gente vai distribuir em alguns outros webinars. E alguém está digitando alguma coisa, eu vou só esperar. Certo. A gente está no período de migração dos clientes existentes, né? Mas a gente está entendendo primeiro, né, como está o uso dessa da nova plataforma, né? Porque com as novidades também vem uma série de desafios. E aí, dependendo do uso, a gente pode conversar depois, Ricardo. O caso, de repente você apresenta qual a sua ideia e a gente vai entender isso a fundo, porque a gente quer migrar assim os clientes atuais no momento que já essas dúvidas, é, que a ferramenta esteja pelo menos 100% dentro dessas dúvidas de uso no dia a dia, né? Desses casos de uso do dia a dia. Tá bom? E todo mundo que adquirir a Brandosh a partir de agora, ele já vai entrar nessa nova plataforma. Tá bom, pessoal? Bem, eu queria agradecer a atenção de vocês aí. E qualquer coisa, tem o meu contato aqui e o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. E estamos aqui, tá bom? Bem, um bom dia para todos e até o próximo. Abraço. Opa, um minuto, alguém está digitando alguma coisa? Bem, acho que é isso então. Valeu. Qualquer coisa vocês podem mandar diretamente no meu e-mail, que eu respondo também sem problemas.